Olá, gente. Olha nós aqui outra vez. Ponte de Idoso, fazendo várias lives todos os dias às 18h30, como a gente tem combinado. Nós estamos sempre de segunda a sexta-feira, fazendo várias lives, 18h30 às 19h30. E como já é de costume, já são 18h32, já estamos aqui nós. E hoje com uma pessoa aqui ilustre, maravilhosa, né? Para quem não, antes de eu apresentar ele, eu quero dizer, para quem não me conhece, eu sou Fátima Fernandes Cristo, sou médica, geriatra, cardiologista, coordenadora do Ponte de Idoso e com muito orgulho eu hoje trago meu grande amigo, uma pessoa que eu sou fãzoca, né, que é o professor doutor Celso Ferreira Ramos Filho, que ele é infectologista, é inclusive professor da UFRJ. Olha que chique, meus filhos se formaram na UFRJ. Ele é professor da UFRJ e é membro titular da Academia Nacional de Medicina. Gente, eu realmente estou arrebentando, né? Trazendo esse homem maravilhoso aqui pra gente, para responder as nossas perguntas sobre coronavírus. Eu estou o máximo. Não adianta, professor Celso, fazer essa carinha, que eu estou me sentindo a própria. Estou me sentindo muito chique e ter trazido você aqui para falar com a gente. Tudo bem, Celso? Meu amigo. Tudo bem, Fátima. Muito para variar, exagerada, entende? Mas você não vai mudar, não vai ser agora que você vai mudar. Eu agradeço o convite, quero dar boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, nesta aventura que é a internet no Brasil. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas estamos aí, vamos lá. Nesse momento tão preocupante, né, Fátima? É pena a gente poderia estar falando num momento melhor, em que a gente pudesse estar mais alegre, mas não há um dia em que a gente tenha uma notícia... Não digo que não tem uma notícia boa, não. Até uma notícia boa de vez em quando aparece, mas ela some no meio das notícias ruins que estão vindo sempre, permanentemente. Difícil, muito difícil. Momento muito difícil. Olha, eu já passei por diversas epidemias, né? Primeiro, você não era nascida, mas em 1972, eu tinha acabado de me formar, pois é, começou uma epidemia de meningite em São Paulo. Essa epidemia, e epidemias nem sempre tem uma lógica, a gente consegue, enfim, às vezes depois explicar o que aconteceu, mas nem sempre. Começou uma epidemia de meningite meningocócica em São Paulo. Depois essa meningite foi para Minas Gerais. Aconteceu em Ipatinga, em Belo Horizonte, não tinha muita coisa. Depois ela chegou, quando aparentemente estava diminuindo em São Paulo, surgiu uma outra epidemia, muito mais forte. A inicial era a epidemia pelo meningococo do tipo C, e depois surgiu uma meningite pelo meningococo do tipo A. E foi aí que ela apareceu no Rio de Janeiro. Mas apareceu no Rio de Janeiro muito depois de em São Paulo e com uma intensidade muito menor. De toda forma, preocupou muito. O governo se meteu, nós estávamos no governo militar, o governo não permitia a divulgação dos dados. Aí, por sorte, pelo menos para aquilo, a gente tinha tratamento e a gente tinha algum tipo de prevenção. Por sorte, naquele momento ocorreu o desenvolvimento de uma vacina. E o primeiro país em que a vacina foi usada em larga escala foi no Brasil, e essa coisa acabou. Essa foi a primeira epidemia que eu passei. Depois nós tivemos, alguns anos depois, nós tivemos um surto, ou seja, uma epidemia pequena, mais limitada, na zona sul do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, causada por um vírus que também causava uma meningite muito mais benigna, muito mais tranquila. Foi uma coisa muito mais curta. Depois disso, ainda por coincidência, meningite. Depois disso,
a gente começa a ter, no estado do Rio de Janeiro, um aumento de meningite do tipo B, de bola, que houve muita discussão se era uma epidemia ou se não era uma epidemia, porque não teve a subida e a descida clássica. Foi uma coisa que veio subindo lentamente. Mas eu acho que dá para a gente dizer que aquilo foi uma epidemia. Quando esse negócio terminou, aí nós fomos brindados com a entrada do mosquito Aedes aegypti. Aí foi uma festa. Aí foi uma epidemia de dengue atrás da outra, uma epidemia de dengue atrás da outra, uma epidemia de dengue atrás da outra. Depois, Zika. E depois, chikungunya. E no meio disso ainda aparece a febre amarela, que não entra propriamente no Rio, nas cidades, no Rio de Janeiro, mas Niterói teve uma transmissão, ou próximo a Niterói, em Maricá, teve uma transmissão, se eu não me engano, em macacos, dentro do parque da cidade, não teve, mas de toda forma, né? E agora nós somos brindados com esse coronavírus que surge, aparece e que não quer nos largar. Um namorado difícil, né? Uma namorada difícil da gente, essa corona, difícil da gente se livrar dela. É isso. Mas, veja só, é curioso que quando eu me formei em 1971, no século passado, meu pai era médico e os colegas de meu pai, você vai fazer doenças infecciosas, você vai morrer de fome. Bom, morrer de fome eu até morro, mas porque as doenças infecciosas estão acabando, estão desaparecendo. Não tem... No meio disso, eu esqueci de me falar da AIDS, né? Ainda tem isso. Pois é, ainda tivemos a AIDS. Quer dizer, por falta de doenças infecciosas, eu não fico sem trabalho. Trabalho eu tenho, não tenho dinheiro, mas trabalho eu tenho. Inclusive, eu quero até aproveitar as pessoas que estão assistindo a gente para lembrar, quem quiser pode fazer perguntas para o professor Celso, né? Celso Ferreira Ramos, que ele, inclusive, como eu disse, né? Ele é infectologista, renomado, global, tá aí sempre nas televisões. E aí, quem quiser, é só mandar pergunta para mim aqui, que eu leio para ele, que a gente está entrando. Nosso foco hoje é falar mesmo sobre essa infecção, né, pelo coronavírus. Então, eu queria aproveitar e já começar te perguntando, Celso, exatamente sobre essa coisa do coronavírus. Como é que começou isso? O que é? Enfim, né, essa origem do coronavírus no mundo, né? Só no Brasil também, né? Bom, os coronavírus já são conhecidos há algum tempo, são vírus relativamente simples, e que causam os coronavírus, os chamados alfa-coronavírus, e causam doenças em animais, são doenças, às vezes, até com importância em veterinária, importância em zootecnia, e 4 desses vírus, alfa-coronavírus, causam doença no homem, e essa doença e na mulher também, com cuidado com esse negócio de gênero, porque hoje em dia você bobeou, você escorrega numa casca de banana. E causam um resfriado comum. Então, um dos mais de 100 vírus que causam um resfriado comum. Ocasionalmente pode causar uma pneumonia, ocasionalmente pode levar uma pessoa para o CTI, mas normalmente não é problema. Tá? Bom, existem os beta-coronavírus. Esses beta-coronavírus não costumam infectar o ser humano. Agora, eles circulam muito entre morcegos. E o primeiro beta-coronavírus a causar doença no homem foi conhecido como SARS-CoV. SARS é uma abreviatura, S-A-R-S, é uma abreviatura do inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é uma situação na qual a pessoa, além de ter sintomas de resfriado, enfim, coriza, febre, tosse, caminha para um envolvimento pulmonar com insuficiência respiratória, com dificuldade para respirar, com redução da oxigenação do sangue, muitas vezes necessitando de oxigênio, necessitando de intubação, de respirador e tal. Então, isso surgiu em 2003, na China, né?
a partir não de morcego, porque o morcego dificilmente causa doença direta no homem. Vale a pena fazer um intervalo aqui para dizer que o morcego é um repositório, é um reservatório extremamente importante do vírus da raiva, que não tem absolutamente nada a ver com o atual coronavírus. Não é um coronavírus, é um rabidovírus, não importa. Mas a maior parte dos casos de raiva que a gente tem hoje no Brasil não são casos de raiva humana, são casos de raiva animal e, em geral, causados por mordida de morcego. Mesmo quando a gente tem caso, é raro, um caso por ano, alguma coisa assim, no máximo, de raiva em pessoas humanas, isso vem por mordida de morcego hematófago. Então, os morcegos, e eles não adoecem, eles não têm raiva, tá? Eles transmitem isso adiante e permanecem vivos. Mas raramente o morcego tem contato suficiente com o homem para transmitir, seja raiva, seja coronavírus. Voltando a esse SARS-CoV, a essa doença que ocorreu em 2003 na China, se sabe hoje que ela foi transmitida à espécie humana por intermédio de um gato, um mamífero, o gato das palmeiras. É difícil você traduzir do chinês para o português sem passar por outras línguas, mas é um gato chamado civeta, vamos lá, tá? Que é comido. O chinês, uma população de bem mais de 1 bilhão de habitantes, uma população, uma cultura milenar, nesse período de tempo, com essa quantidade de gente, eu não estou brincando, estou falando sério, eles comem praticamente qualquer coisa para conseguir proteína. Cara, nós comemos escargot, né? Nós comemos caracol, comemos ostra, comemos molusco. Por que você vai se aborrecer se o chinês come um gato civeta ou se o chinês come outros animais, digamos assim, pouco usuais? O fato é que esse SARS-CoV produziu uma doença muito semelhante, muito parecida ao SARS-CoV atual, à Covid atual, não vamos misturar as coisas. Essa doença era chamada de SARS e causava isso, que eu falei, febre, insuficiência respiratória, mas ela era pouco transmissível, então não era muito fácil passar de uma pessoa para outra. Ela ocorreu predominantemente dentro de hospitais, transmissão intra-hospitalar, de pessoa para pessoa, de paciente para paciente e de paciente para profissional de saúde. Então, ela ocorreu em Hong Kong, ela ocorreu numa outra cidade da China que eu não vou me lembrar agora. A China tem uma ligação muito grande com o Canadá. A doença foi para o Canadá, do Canadá foi para os Estados Unidos. Aqui no Brasil ocorreram 3 casos importados, mas como ela era de baixa transmissibilidade, foi possível enxugar isso. Foi possível interromper essa transmissão. Desde 2003, não existem mais casos de SARS, seja na China ou fora da China. Muito do que a gente sabe, ou que a gente infere sobre a Covid atual, é em função do que se estudou na época. E muitos estudos se fizeram na época, do desenvolvimento de vacina, por exemplo. Só que isso não foi adiante, porque a doença desapareceu. Se a doença desapareceu, eu vou estudar a vacina. Para quê? Muito bem. 2012, se eu não me engano. Oi? Não, tá me ouvindo? Tinha parado aqui para mim, mas agora eu estou ouvindo. Pode falar. Como você falou, são coisas de internet. A partir da internet no Brasil. A partir de 2012, por aí, começaram a aparecer casos esporádicos de uma doença respiratória grave, também semelhante a essa, e que ocorria principalmente na Arábia Saudita, mas em outros países também da Arábia Saudita.
identificou-se também um coronavírus, e esse coronavírus está associado a dromedários, aquele camelo de uma corcova só, que é o camelo que existe no Egito, naqueles locais. Esse coronavírus também está associado a morcegos, tá? E causa uma doença chamada síndrome respiratória do Oriente Médio, por razões óbvias, tá? Que tem uma transmissibilidade muito menor. Então, são casos esporádicos. Aparece uma pessoa que teve... Aquelas pessoas que vão para lá e gostam de aparecer fotografando como se estivesse beijando o dromedário. Pois é. Fica beijando ali o narizinho do dromedário, cada buraco de narina desse tamanho. Né? Pois é. Dromedário babando e tal e coisa. E a pessoa ali achando maravilha, retorno à natureza. Tudo bem, ok. E raramente há transmissão, embora tenha havido um caso, um grupo de casos que adquiriram a doença lá, foram para a Coreia do Sul e houve um surto dessa doença em um hospital. Tá? Então, é uma doença que tem o que a gente chama de número de reprodução abaixo de 1, ou seja, na média, um caso dá origem a menos de um outro caso. Então, ocorre um caso, de repente ocorre um caso na família, ou alguém que estava junto na viagem de navio, estava no mesmo camarote, e pronto, não se conhece muito. E agora, mas é causada também por um beta-coronavírus, também um coronavírus associado a morcegos, e agora, em dezembro, ocorrem esses casos da Covid-19. Foi um esforço da Organização Mundial da Saúde para evitar que o nome se associasse a um país ou a uma região, como a síndrome respiratória do Oriente Médio. Tá? O vírus recebeu o nome de síndrome respiratória aguda, covírus da síndrome respiratória aguda grave 2, o primeiro é aquele de 2003, e estamos nisso daí. Esse é um vírus que tem uma transmissibilidade possivelmente igual ou maior, do que a primeira SARS, tá? Esse vírus, a gente calcula o número de reprodução dele em torno de 4, há variações em torno de 4, foi em torno de 2, mas por aí ele oscila entre 2 e 4, ou seja, cada pessoa dá origem a mais 2, 3, 4 casos. Existem situações em que existem os chamados, usar um termo em inglês, super spreaders, sujeitos que espalham o vírus e que dão origem a uma quantidade muito maior de casos. E é uma coisa muito mais complicada do ponto de vista epidemiológico do que o MERS e muito do que o SARS original. Tá? Foi publicado hoje numa revista, numa publicação do governo dos Estados Unidos, MMWR, foi publicado o estudo de um caso no Arkansas, que uma pessoa foi a um culto numa igreja, tá? Esse culto numa igreja pequena deu origem a 20 e tantos casos, e alguns desses casos foram para uma festa depois, isso deu origem a 30 e tantos casos. Quer dizer, a capacidade de expansão disso é muito grande. Isso é transmitido por vias aéreas, vias respiratórias. Isso é transmitido quando eu estou falando, isso é transmitido quando eu estou tossindo, quando eu estou espirrando, e nós não temos uma vacina. Nós não temos podemos ter. Existem vacinas para coronavírus, coronavírus animais, mas não há nenhuma vacina contra nenhum beta-coronavírus. Podemos ter. Não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã. Vai levar algum tempo, alguns meses. Até lá, doutora, só tem uma coisa que a gente pode fazer. Tá? Quer dizer, uma não, mas nós temos que, em primeiro lugar, ficar com o nariz para dentro da porta.
Nariz para dentro da porta, ok? Veja a porta da sua casa, veja que o seu nariz fique para dentro dela e não para fora. Primeira coisa. Segundo, ó, lavar a mãozinha, sempre. Ó, evitar fazer isso. Ou isso daqui, se a mão estiver suja, porque é dessa forma que o vírus vai. Usar máscara. Mas a máscara a gente não usa aqui. Nem a gente usa aqui. Nem a gente usa aqui, protegendo a tireoide. Nem a gente abaixa a máscara, espalha o vírus, se for o caso, levanta a máscara de novo. Puxa a máscara para coçar, entende? Nada disso. Máscara, eu digo sempre, Fátima, e você sabe, máscara, você gosta de falar, mas eu estou falando mais do que você. Né? Mas eu estou aqui bebendo as suas palavras. Pois é. Apesar de ter um monte de gente, Celso, deixa eu te falar uma coisa. Tem um monte de gente aqui já comentou, um monte de gente fez pergunta, mas eu não quis interromper seu raciocínio. Depois você dá uma vírgula aí para poder eu falar aqui algumas coisas. Fala. Pois é. A máscara é um equipamento técnico. Nós somos treinados, nós profissionais de saúde, somos treinados a usar esse equipamento e às vezes usamos errado. E você tem médico, enfermeiro e técnico de enfermagem se infectando dentro do hospital, porque está usando isso errado. Quando você termina de usar e está com essa coisa infectada e você tira, esse é o grande problema. É quando você tira o material e você com frequência se infecta. Mas é isso. Há algumas medidas que eu acho que são exageradas, não vou nem entrar nisso, mas tudo que você faça para que o vírus não entre em contato com a sua mucosa, para mim, está valendo. Olha só, a gente tem várias pessoas que já estão aqui. Mas vou aproveitar o momento e dizer que a Maria Molina, ela diz assim: quanto tempo levará para termos acesso à vacina, se é que teremos vacina? Aproveitando aí que você está falando da vacina. Beijinho, Maria Molina. Saiu agora, ontem, hoje, né, nos jornais, a notícia que uma empresa americana tem uma vacina que aparentemente foi bem no estudo de fase 1. O que é um estudo de fase 1? Estudo de fase 1 é eu desenvolver uma vacina, um medicamento, e, no caso da vacina, aplicar em meia dúzia, 10 pessoas e verificar que eu tenho a resposta de anticorpos que eu espero. Essa é a primeira coisa. Sem isso daí, a gente não vai adiante. Depois disso, nós vamos para uma coisa chamada fase 2. Fase 2, eu vou pegar um grupo pouco maior de pessoas, mas eu ainda estou falando em dezenas de pessoas, não mais do que isso, e vou aplicar doses diferentes de vacina para tentar avaliar duas coisas. Primeiro, se eu tenho um efeito dose-resposta, ou seja, qual é a dose de vacina que eu tenho que pôr para ter uma resposta ótima, ok? Uma resposta que vá certamente produzir anticorpos numa grande maioria de pessoas. E, ao mesmo tempo, ter certeza de que doses até bem maiores não vão causar mal a essas pessoas. Esta é a fase 2, que é a fase que vai começar agora. Depois disso, eu tenho o complicado. Depois disso, eu tenho a fase chamada fase 3. Aí eu tenho que pegar um número maior de pessoas. Aí eu vou estar falando em termos de centenas a milhares de pessoas. E vou pegar indivíduos que têm uma probabilidade maior de se infectar. Tá? Idealmente, isso seria feito até em profissionais de saúde, porque tem um risco maior de se infectar. Vou dividir essas pessoas em dois grupos comparáveis, dois grupos que tenham a mesma composição etária, a mesma composição de sexo, que não tenham nenhuma comorbidade, que não estejam fazendo uso de outros medicamentos, que não tenham tido a doença ainda, e vou
imunizar metade. Metade eu vou dar a vacina e a outra metade eu vou dar uma injeção que não seja imunizante, tá? Que não tenha o imunógeno, que não tenha aquela substância que vai levar à produção de anticorpos. Quem estiver observando isso, os médicos que estiverem observando isso, não sabem quem está no grupo V de vacinados, não sabe quem está no grupo P de placebo, tá? Nem o indivíduo. E aí, depois de algum tempo, eu vou verificar dessas pessoas quem adoeceu ou quem não adoeceu. Vou verificar quem morreu ou quem não morreu. Enfim, eu vou ter que ter alguma avaliação de que seja com significado clínico. Eu não posso simplesmente aplicar a não vacina nesse grupo e dizer que eles não tiveram anticorpos e aplicar a vacina neste aqui e dizer que todos eles tiveram anticorpos. Até aí, nada. Eu vou ter que dizer que este grupo aqui, vacinado, teve menos doença ou teve menos morte do que este grupo aqui que recebeu a água com açúcar. Então, isso é uma coisa bem mais difícil de fazer e é uma coisa que leva mais tempo. Tá? Tempo e mais pessoas, né? Tempo pois e é. pessoas. Porque não adianta você fazer um experimento desse com 10 pessoas. Às vezes a gente Não. vê isso nos lugares aí Não. e faz assim, eu fiz um experimento aqui que deu certo. Você vai ver lá a quantidade de casos, o camarada fez com 10 pessoas. Aí bota 50%, 50%, Isso. 60%, 70%. Isso. Não é possível isso. Porque, veja, essas pessoas que não tomaram a vacina, tomaram vamos lá, água com açúcar, placebo, essas pessoas eu vou ter que recomendar que usem máscara, que lavem as mãos, que não se exponham. Se forem profissionais de saúde, eu vou ter que dar o equipamento de proteção individual. Ou seja, eu vou ter que tomar eticamente todos os cuidados para que essas pessoas não se infectem. A mesma coisa, óbvio, com essas pessoas daqui desse lado. Então, se eu tiver um número pequeno de infecções neste lado aqui, que tomou placebo, que tomou água com açúcar, tá? Eu vou ter que ter um número muito grande para mostrar que realmente houve eficácia do lado de cá. Tá? Isso leva então, tempo, isso não é. A gente às vezes pensa, quer dizer, a grande maioria das pessoas, muito médico, não sabe como é que isso funciona, como é que esses ensaios terapêuticos ou profiláticos são feitos. Isso é difícil de fazer, isso é complicado de fazer, isso custa dinheiro, isso tem que ter uma série de requisitos éticos porque eu não posso expor essas pessoas, tá? Eu não posso expor essas pessoas. Antigamente, muitos ensaios foram feitos, por exemplo, com a vacina da febre amarela, mas isso foi lá atrás, na década de 30 do século passado, fazia-se vacinação de pacientes que estavam em manicômios, hospícios, em abrigos para doentes mentais. Isso hoje em dia é intolerável. A pessoa tem que ter a sua autonomia, ela tem que decidir por ela mesma se ela vai fazer isso ou não. Fez-se isso em recrutas. Isto hoje em dia é intolerável. Eu não posso botar os recrutas todos em fila, raspar a cabecinha deles e pau. Injeção, 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 injeção. Não, porque eles estão cumprindo ordens. Eu não posso fazer isso em presidiários, porque os presidiários oferecendo a eles, não, se você fizer isso, eu reduzo sua pena. Eu não posso fazer isso em pessoas que sejam empregadas do laboratório que está fazendo a vacina, porque essas pessoas têm que ter autonomia. Então, não é uma coisa fácil. Parece que é simples, mas não é simples. É difícil. Toma tempo, custa dinheiro. E nem sempre dá o resultado que a gente quer, infelizmente. É verdade. Minha filha fez biomedicina, né? A Tatiana, no Fundão. E ela está escrevendo aqui, muito bom, doutor Celso, obrigado pela aula. E hoje a Tatiana, além de biomédica, ela hoje é coordenadora do Pode de Idoso, que a gente fica, então, como mãe, fico muito orgulhosa. Então, ela também está te parabenizando aqui.
Olha, antes de você dar o prosseguimento, eu quero dizer para você... Sua filha? Minha É filha, Tatiana, Tatiana, sua filha? que você conhece. Ah, Tatiana é minha Que filha. bom, que bom, Minha que mais bom, que nova. bom. Oi, Tatiana. Oi. É, a Tatiana tá vendo a gente. E a Celi Ferreira também tá aqui com a gente. Tem várias pessoas, mas aí mandou beijinho. Agora, a Leila Barros mandou a pergunta para você. Tem várias perguntas aqui. Ela dá boa noite e diz: quando vou à rua, coloco máscara e ao entrar ou sair dos mercados, uso álcool gel. Chego em casa, levo direto para o banho, lavo as roupas, vou direto para o banho, lavo roupas, sacolas e produtos. Mesmo assim, eu corro o risco de ser contagiada? Ó, Pergunta. pois é, veja só. Eu, pessoalmente, lavo as minhas mãos. Não é que eu não use álcool gel, tá? Eu acho que o álcool gel substitui a lavagem de mão quando eu não posso lavar a mão. Se eu posso lavar a mão, bacana. Tá? Sabão até aqui e tal, direitinho, esfregando as unhas e tal, e coisa, tudo certinho, lavo bem lavado. Mas o álcool gel substitui perfeitamente. O álcool a 70, sem ser álcool gel, ele também funciona. O problema do álcool a 70 é que, como ele evapora, tá, ele persiste menos tempo. Então, de repente, eu tenho que usar uma quantidade maior, de repente o álcool pinga, e aí caiu em cima da minha mesa envernizada, mancha o verniz. Por isso, a gente dá preferência ao álcool gel. Mas o álcool também é eficaz. Eu chego em casa, estou usando o mesmo sapato que eu usei, não faço essas coisas todas, porque eu acho isso um pouco mágico. Mas veja só, eu acho... você está me ouvindo? Você desapareceu. Eu não sei se eu estou sozinho, solitário, ou se apenas a doutora Fátima está me mantendo em isolamento aqui, porque a imagem que eu tinha dela desapareceu. Agora, veja, sim, é possível a pessoa se infectar? Sim, porque a pessoa pode usar a máscara errado, porque a pessoa pode se contaminar na hora que retirou a máscara. A máscara ela tem que estar bem adaptada. Muitas dessas máscaras que estão sendo usadas são máscaras são máscaras domésticas. Se a máscara não permitir a saída do ar com facilidade, quando eu inspiro, entra ar pelo lado, então eu posso me infectar, sem dúvida. É menos provável, mas se a utilização desses equipamentos de proteção fosse uma coisa absolutamente eficaz, nós não teríamos tantos profissionais de saúde infectados quanto nós temos no presente momento. Eu não estou ouvindo, Fátima. Alô? Caiu aí, né? Porque aqui está firme, hein? Eu tô com sinal. Eu tô com sinal. Eu continuei falando. Eu tô ligado. Tá dito aqui embaixo. You're in the show. Everyone can see and hear you. Ou seja, eu estou no show. Você que pulou fora. Eu continuei falando, tá? Não sei. É possível, tá? Ok. Tá. Bom, se estão me vendo e ouvindo, eu estou falando com a doutora Fátima aqui no telefone. Vamos lá. Estou aqui esperando você. Tá bom? Ok. Voltei. Ó. Tá vendo? A doutora Voltei. Que doideira. Doutora Fátima, essa internet. Aqui tá escrito assim: doutora, a senhora sumiu. Aí botou aqui, a outra botou Fátima, a outra botou só vejo doutor. A outra botou estamos ouvindo. Infelizmente temos que ter paciência e esperar. Um montão de gente já falou um monte de coisa aqui. Então, ótimo.
Então, a resposta que eu dei à pergunta foi ouvida. Sim, isso não é garantia. Usar máscara, lavar a mão, isso é excelente, muito bom, é o que a gente tem que fazer, mas isto não é suficiente. Se isso fosse suficiente, eu diria, as pessoas que ela botem máscara, saiam com um frasco de álcool gel e podem ir ao cinema, ir ao shopping e fazer tudo que está valendo. Não, não. Profissionais de saúde, o Brasil tem o maior número de profissionais de saúde infectados no mundo. Isso, em parte, pode se dever à falta de equipamento de proteção individual, que certamente ocorreu e ocorre, nós não somos perfeitos, estamos longe de ser, mas se deve também ao fato de que esse equipamento e essas medidas não são eficazes em 100%. Mas elas devem ser exercidas, elas devem ser tomadas. Máscara, lavagem de mão, álcool gel, distanciamento social. Tá. Olha só, a Maria Molina pergunta aqui também. Quanto tempo você acha que esse vírus ainda vai aterrorizar a gente, professor Celso? Outra pergunta. $1 milhão. A pergunta é de $1 milhão. Eu não sei responder essa pergunta, tá? Em princípio, veja só. Em princípio, bom, primeiro, nós temos vírus como o sarampo. Sarampo é um bom exemplo, né? Sarampo é um vírus que dá uma imunidade permanente. Quem teve sarampo uma vez não tem de novo. O sarampo é um vírus que tem uma capacidade de transmissão muitíssimo maior. Eu falei no começo que esse vírus, a capacidade de transmissão varia entre 2,5 e 4. O do sarampo varia entre 15 e 18. Cada pessoa com sarampo transmite para um número muito maior de pessoas. Tá? No entanto, e apesar da gente ter vacina, o sarampo ainda está por aí. Quer dizer, desapareceu, nós conseguimos eliminar, mas o sarampo voltou para o Brasil e nós temos que nos preocupar de novo com ele. Então, o fato do vírus dar imunidade não significa que ele vá desaparecer. Eu vou responder uma outra pergunta. Quando esta epidemia vai terminar? Tá? Porque esta epidemia pode terminar enquanto epidemia, nós podemos passar a ter um número muito menor de casos, mas temos que conviver com este vírus permanentemente. Eu não sei. Eu acho que vai levar algumas semanas. Tudo correndo bem, agosto, setembro. Eu não sei. É preciso dizer também uma outra coisa, Fátima, que as epidemias não são iguais em todos os lugares. Tá? As epidemias não são iguais até mesmo em bairros diferentes de uma mesma cidade. Eu comecei falando da epidemia de meningite e falei que ela foi diferente em São Paulo do Rio de Janeiro. Houve um surto em Ipatinga, em Minas Gerais, sem que houvesse surto ao mesmo tempo em Belo Horizonte ou em Governador Valadares. Quer dizer, há um comportamento aí que a gente nem sempre consegue entender, nem sempre consegue explicar. Na famosa gripe espanhola, a Argentina teve um impacto muito menor do que o Rio de Janeiro, que o Brasil. Tá? O Rio de Janeiro teve um impacto maior do que a Bahia, do que Salvador. Por quê? Questões de comportamento das pessoas, de repente, entende? Não é fácil da gente explicar. O Rio Grande do Sul hoje está sendo muito menos atingido que São Paulo, do que o Rio de Janeiro. O Nordeste está sendo muito mais atingido do que o Rio de Janeiro. Então não dá para eu dizer quando é que a epidemia vai terminar no Brasil. Tá? Eu posso falar o que eu estou acompanhando mais de perto, é a cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, apesar da gente não estar tendo o nível de isolamento que a gente gostaria de ter, tá? Estão acontecendo duas coisas que eu digo aqui com muito medo. A pressão nos hospitais privados diminuiu. A pressão nos hospitais privados diminuiu. Ou seja,
a quantidade de pessoas necessitando de CTI, necessitando de oxigênio nos hospitais privados, principalmente na Zona Sul, mas não exclusivamente na Zona Sul, diminuiu. No entanto, a pressão de óbitos, particularmente na Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, Jacarepaguá, Bangu, Senador Camará, não diminuiu. Então, é possível que a gente esteja fazendo melhor essas coisas de máscara, de álcool, de lavagem de mãos, de distanciamento, de isolamento, com mais facilidade na Zona Sul, onde as residências, com exceção das favelas e comunidades, são melhores do que a gente está fazendo em Santa Cruz, em Campo Grande e em outros lugares. Então, aparentemente, nos últimos 2, 3 dias, e para fazer qualquer afirmativa mais firme, eu quero ter um mínimo de 2 semanas. Aparentemente, a velocidade de contágio na cidade do Rio de Janeiro está diminuindo. Aparentemente. Isto está longe de significar... Peraí, Fátima, isso está longe de significar que a epidemia está diminuindo. Isso pode significar que nós estamos chegando perto do auge. E nós não chegamos no auge. Para descer, eu tenho que chegar no auge primeiro. Eu não desço uma ladeira enquanto eu não tiver chegado lá em cima. Nós ainda não chegamos lá em cima. Porque o que eu ia dizer é que você faz parte do comitê, né, científico da parte do prefeito, né? Criou-se um comitê e você faz parte desse comitê, né? Eu acho que você é uma pessoa que tem toda a propriedade para poder estar falando, óbvio, né? Que está falando mais da cidade do Rio de Janeiro. E você, que é uma pessoa conhecida aí, né, internacionalmente, porque você faz parte de algumas organizações internacionais, que eu sei, né? Como epidemiologista, como infectologista, então você tem propriedade para poder falar muita coisa nesse sentido, tenho certeza disso. Agora, a Rita Coelho pergunta aqui que se as pessoas podem se contaminar pelo alimento preparado. Se as pessoas podem se contaminar com alimento preparado? Preparado, isso. Veja só, primeiro, existe uma possibilidade, eu não sei o que é alimento, bom, vamos ver o que é alimento preparado, tá? Se eu estou falando de alimento preparado, eu estou falando, por exemplo, de uma salsicha, imagino que não, a probabilidade é muito pequena. Agora, a embalagem da salsicha, teoricamente, sim. Se eu estou recebendo a comida de um restaurante, olha, esse motoboy pode estar infectado, usando máscara que seja, pode. Eu não sei como é que ele usou essa máscara, ele está andando sem máscara, entende? E aí pega a máscara enquanto está andando de moto, pega a máscara que está no pescoço e bota aqui, aí a mão dele está contaminada. Pode, entende? Não dá para fazer afirmativas peremptórias. Eu acho que ela deve falar aqui sobre alimento preparado, talvez, né? Imagino eu, que seja em casa, né? Tipo, que vai ao fogo, alguma coisa assim. É o que eu estou imaginando. Não, ferveu, esquentou. Não. Matou o vírus, né? Não, matou o vírus. Agora, vale a pena. Por exemplo, vou comer um tomatinho. Comprei um tomatinho. Tomate não transmite vírus. Mas veja, de toda forma, eu como infectologista, eu como infectologista, nunca entro em casa sem lavar minha mão. Mas isso não é de agora, ó. Muito tempo. Eu, como infectologista, nunca boto uma fruta na geladeira sem antes lavar essa fruta. E nunca, portanto, como uma fruta sem lavar. Tá? Eu, como infectologista, não gosto de comer comida crua. Gente, quer dizer, comer... não gosto. Há algum tempo atrás, por exemplo, comida japonesa, entende?
com todo respeito a quem gosta. Perfeito. Não tô dizendo que a comida... Não. Mas a comida crua, eu não gosto. Entende? É uma forma boa de você contrair cólera. Ah, aqui no Brasil não tem cólera. Perfeito. Ok. Tá bom. Ok. Tá? Mas você tem outros vibriões, outros agentes que são capazes de produzir infecção intestinal. Entende? Não gosto, sinto muito. Eu tenho... Eu acho, Celso, que a nossa população, né, culturalmente, que a gente não tem essa cultura mesmo, né, a maioria das pessoas de lavar as mãos, de higienização. Então, eu acho que as pessoas vão sair diferentes dessa pandemia, né? Eu acho que elas vão ficar mais espertas, mais atentas, não vão sair disso, né? Imaginando porque a pessoa acha que vírus, bactéria, fungos, já que ela não está vendo, então ela nem leva em consideração, né? É só que se ela estiver vendo. Se ela estiver vendo um cachorro indo e correndo atrás dela, um rato, aí ela, uma barata, aí ela tem medo. Agora, o que ela não está vendo, ela ignora e acho que agora as pessoas estão entendendo a importância que um vírus, um microscópico vírus, uma porcariazinha de um vírus... Ultramicroscópio. Ultramicroscópio. O vírus eu não consigo ver no microscópio comum, tem que ser microscópio eletrônico. Só eletrônico, exatamente. Pois é. Então, é o estrago, né, que ele está fazendo. Acho que agora as pessoas vão realmente ter mais cuidado. Aqui a Lúcia Cordeiro fala... E peraí, Fátima, só para completar, para dizer o seguinte. Tá. A maioria das pessoas infectadas não tem manifestação clínica, mas pode transmitir. Então não é só o sujeito que está com o nariz escorrendo ou que está tossindo. Não. Uma pessoa que está perfeitamente saudável pode estar transmitindo a doença adiante. Entende? E tem acontecido muita coisa assim, muita gente que está recebendo... pessoas em casa, que está recebendo o netinho em casa. Eu tenho enorme saudade dos meus netos. Eu sinto muito, não posso ver. Só posso ver pelo celular, não posso ver presencialmente no momento. Desculpe, eu lhe interrompi. Mas achava que tinha que ir adiante nisso. Não, mas isso é importantíssimo. Por isso é que a gente se preocupa tanto com os idosos, né? Eu como geriatra e tal. A gente se preocupa tanto com os idosos porque muitas vezes eles estão quietinhos lá no cantinho deles, separadinhos, né, sem contato com muita gente, mas a pessoa às vezes vai lá dentro, ou é o cuidador do idoso que andou no ônibus, né, que por mais assim, boa intenção que ele tenha, e às vezes, obviamente, né, a pessoa não vai fazer isso de maldade, nem às vezes por falta de cultura mesmo, ou até falta de cuidado mesmo, está em lugares expostos, chega na casa do idoso e leva o vírus para o idoso, né? A preocupação da gente é essa, né? Sem dúvida. Agora, aqui a Lúcia Cordeiro fala o seguinte: quando voltarmos do mercado, devemos manter a máscara para higienizar as compras? Não. Para higienizar a latinha. A menos... Eu vou brincar, a menos que a compra seja viva e esteja tossindo. Mas caso contrário, não. A Rita explica melhor aqui. Sobre a comida pronta, seria a comida feita por um restaurante e entregue. Mas aí pelo restaurante entregue, Rita... Mas aí eu já expliquei, né? Aí eu já expliquei. Eu acho que a comida... Vamos lá, se a comida que foi feita foi uma comida quente... Foi cozinhada, foi frita, passou no forno, então não tem problema. Não tem problema. Se é uma salada, aí eu já tenho um pouco mais de dificuldade de dizer que... Agora, depende, porque eu não sei qual é o cuidado. Se o camarada que está... Porque existem normas para manuseio de alimento, isso independente da coisa, né? Tá? O sujeito tem que lavar a mão, o sujeito deve usar a luva quando está preparando a comida no restaurante. Se isso está sendo seguido, beleza, ótimo, maravilha. Agora, a latinha, quer dizer, vem uma quentinha, né, de metal.
E essa quentinha de metal é alumínio. Bom, o vírus dura pouco tempo, mas o sujeito que eu falei, o motoboy, manuseou e tal. Outro dia me mandaram uma fotografia de motoboys na Tailândia, em Bangkok. Os asiáticos são muito mais disciplinados do que a gente. Então, os motoboys estão sentados, esperando, num restaurante, esperando para receber as coisas. É como uma espécie de salão, cada um está a pelo menos 2 metros do outro, ou seja, eles não estão transmitindo a doença entre si e estão com máscara. Aí outro dia me massam também, ontem, me mandam um clipe de uma dessas câmeras internas num elevador, em que um motoboy entra, aparentemente trazendo comida, tá? Vai espirrar, tira a máscara para espirrar, espirra na mão, depois limpa, pega a máscara. Entende? A comida não, Fátima, a comida não tem nada a ver com isso. Ai, meu Deus. A comida não tem nada a ver com isso. Quer dizer, é uma questão cultural, é uma questão de educação, na verdade, entende? É uma questão de disciplina que nós não temos. Se o sujeito está, esse é o indivíduo que está participando de um baile funk na favela durante o final de semana, não está vendo vírus nenhum, ele não está interessado nisso, isso é uma gripezinha, isso é uma bobagem, isso é uma... Entende? Não. Pronto. A Maria Maione diz aqui, eu não tenho... Olha, aquela frase, em tempo de murici, cada um cuide de si. Porque se a gente depender dos outros, entende? É sempre mais complicado, é sempre mais complicado. Aqui a Maria Maione, ela faz a pergunta que eu não entendi bem, vê se você consegue entender. Não teremos, diante da posição do Brasil em relação à OMS. Eu acho que ela quer saber como é que nós estamos em relação ao mundo, né? Não? Eu acho que é isso. Bom, veja só, depende, né? País ou governo. Porque a Organização Mundial da Saúde é gerenciada por um diretor-geral, tá? Que é eleito pelos países membros. Nem todos os países são sócios, são membros da Organização Mundial da Saúde. Alguns não são, mas não importa, tá? Bom, e esse indivíduo, como eu disse, ele é eleito por uma assembleia desses países. O atual eleito, o Tedros Ghebreyesus, ele não é médico, mas é um profissional de saúde, ele tem pós-graduação, tem doutorado em saúde pública, ele é etíope. A diretora-geral adjunta é uma médica brasileira. Tá? Portanto, o Brasil tem uma longa história de contato e de cooperação com a Organização Mundial da Saúde. Algumas pessoas no presente governo, tá, de importância ou apoiadoras do governo, fizeram declarações contra a Organização Mundial da Saúde. Eu acho que a Organização Mundial da Saúde não leva muito isso em consideração. Por que eu estou dizendo isso? Vou lhe dizer por quê. Na semana passada, nós, na Academia Nacional de Medicina, fez uma sessão em homenagem à enfermagem, tá? Porque nós estamos em plena Semana da Enfermagem. A Semana da Enfermagem começa no dia 12, em que se comemora o nascimento da Florence Nightingale, a primeira enfermeira moderna, e termina no dia 20, onde se comemora a morte de Ana Nery, a patrona, enfim, patronisa da enfermagem no Brasil. E nós fizemos isso, fui eu que organizei, e tivemos um vídeo gravado por uma enfermeira, Elizabeth Hiro, que é a diretora, é uma enfermeira das Ilhas Cook, que é um arquipélago na Oceania, e que é a diretora de enfermeiras de enfermagem da Ana Nery. Perdão,
da Organização Mundial da Saúde, que é a ANANEL, da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, a Academia Nacional de Medicina, eu mexi uns pauzinhos, já lhe expliquei como é que foi, eu falei com a diretora-geral adjunta, e a enfermeira-chefe da OMS, da Organização Mundial da Saúde, gravou um vídeo e mandou para a gente, e nós passamos esse vídeo adiante. Ou seja, a relação do país com a Organização Mundial da Saúde continua. Não vejo por que não ocorrer agora. Questões ideológicas do atual governo, eu prefiro não comentar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A Glória Barros, ela é dentista, inclusive ela é dentista aqui nossa, do Ponte de Idoso. Ela já fez até uma live aqui com a gente, muito boa. Ela faz uma pergunta aqui. Doutor Celso, por favor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os testes rápidos. Sou do Serviço Público de Niterói e temos tido muita dificuldade em explicar para as pessoas sobre a realização dos testes. Está havendo uma procura muito grande de pessoas assintomáticas para o teste. Estamos seguindo o protocolo para fins epidemiológicos, mas está difícil. Então, ela está querendo te ouvir nesse sentido. Ok. Bom, ainda temos 4 minutos, vou ver se eu consigo explicar. Não, a gente pode passar mais um pouquinho, porque a gente ficou sem o ar. Tá bom. Tudo bem, tudo bem. Nós temos três tipos de teste, tá? Uhum. Primeiro é o teste molecular, é o teste que a gente faz com secreção nasal ou com secreção oral, e é um teste que detecta, o RNA detecta o ácido nucleico do vírus. Esse é um teste que eu uso para decidir se uma pessoa está com a infecção naquele exato momento. É um teste que eu vou usar principalmente em pessoas que estejam sintomáticas, tá? Esse teste, ele é positivo alguns dias depois da pessoa se infectar, das pessoas entrar em contato com o vírus, e depois de 7, 10 dias de doença ou de infecção, ele começa a ser negativo. Ele não serve para dizer se uma pessoa teve a doença. Ele serve para dizer se a pessoa está com a doença no presente momento. Bom, quando uma pessoa se infecta, o vírus começa a produzir uma coisa chamada antígeno, tá? Eu entendo que a Rita, né, que fez a pergunta, a Rita deve ser profissional da saúde, mas Glória Barros. Glória, desculpa. Glória Barros, eu entendo que a Glória é profissional de saúde, mas há outras pessoas que não são profissionais de saúde, então estou dando uma explicação mais ampliada, né? Uhum. Então, o vírus produz um antígeno, que é a substância que vai provocar a produção de anticorpos, e num teste rápido, para dengue, por exemplo, eu vou procurar detectar este antígeno porque ele vai estar presente antes da pessoa desenvolver anticorpos. Tá? O teste rápido para o COVID, para a Covid-19, ele detecta o antígeno, ele detecta anticorpos, tanto da classe IgM de Maria, quanto da classe IgG. E os anticorpos da classe IgM de Maria, em geral, eles surgem no final da primeira semana. Então, antígeno, antígeno, IgM e IgG. Quando a IgM aparece, em geral, o antígeno desaparece. E o IgG, quando surge mais para frente, com frequência a IgM desaparece. O problema do teste rápido é que ele, então, é feito para me dar um diagnóstico da infecção aguda. Este é o objetivo dele. Ele me permitiria fazer o diagnóstico. Primeiro, ele é rápido, quer dizer, é feito na frente do paciente. O PCR, esse do nariz, eu tenho que mandar para o laboratório e vou ter o resultado horas depois. Se eu estou com o paciente na minha frente para tomar uma decisão, mando para casa interno, o que seja, eu tenho que ter essa resposta agora, logo. Tá? Isso é o que o teste rápido, em princípio, faz. Só que tem que o teste rápido, a expectativa que a gente tem sobre ele é muito melhor, muito maior, na verdade, do que o desempenho dele.
desempenho do teste rápido nos primeiros dias de infecção, ele não chega a detectar 50% das pessoas. Entende? Ele vai ser muito bom lá para frente, lá depois de 14 dias de doença, depois de 3 semanas de doença. Mas aí eu não preciso mais do teste rápido, aí eu tenho o teste de anticorpos. Entendeu? Então, esse teste, quando ele é usado para fazer detecção de caso agudo, ele leva a um subdiagnóstico. Ele leva a um subdiagnóstico. Se eu estou fazendo esse teste para fazer um diagnóstico de soroprevalência na população, que é o que está sendo usado, tá, agora nesse estudo coordenado, ou enfim, ordenado, ou comandado, ou contratado pelo Ministério da Saúde, ele vai me dar uma resposta bastante razoável, porque ele vai me dar a resposta de anticorpos. Eu vou perder talvez os casos agudos, mas esse eu não vou conseguir, a não ser que eu fizesse teste rápido ou teste de anticorpo. Teste de anticorpo eu tiro o sangue da veia, o teste rápido eu colho o sangue do capilar, da ponta do dedo. Então, a menos que eu usasse o teste rápido ou o teste de anticorpo, mais o teste de biologia molecular, teste molecular, eu não ia conseguir ter a totalidade de casos. E sem o teste molecular, eu não vou saber a totalidade de casos ativos, de casos que estão possivelmente transmitindo a doença. Ou seja, cada teste tem um objetivo diferente, tem um emprego diferente. Tá? É um erro a gente pensar que um teste só vai dar a resposta para tudo. Não é isso. Não é isso. Eu acho que a Glória quis dizer aqui, não sei, é exatamente isso, porque ela tá tendo. As pessoas não sabem bem o que é, né? E saem achando que tem que fazer teste para poder ver se tá, se não tá. Então, a quantidade de gente que não tem sintomas, né? E que acha, vou ver lá, né? Vou fazer o teste, vai que, né? Eu não sei se eu faço, se eu tenho, se eu não tenho, né? Qual a minha conduta, quer dizer, então. Essa falta de informação, eu acho que é isso que a Glória deve estar angustiada. Eu tive, olha, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Eu tive, antes da gente fazer a recomendação de todo mundo usar máscara, eu participei de uma reunião presencial, tá? Numa sala fechada, sem janela, nem as portas estavam abertas. Muito bem. Fui e voltei de Copacabana até o Rio Centro de carro com um colega nosso, que você conhece. Tá? Muito bem. No dia seguinte, o colega me telefona para dizer, olha, tem uma pessoa que estava na reunião que está com manifestação clínica. Ela está com febre, está com falta de ar. Então, ela queria deixar para amanhã, mas não. Levei ela no hospital, ela fez uma tomografia, ela está com infiltrado com a pneumonia em vidro fosco. Eu disse, bom, eu estou entrando em quarentena agora. Amanhã, eu estava chegando do consultório. Amanhã eu não vou mais a lugar nenhum porque eu tive contato com essa pessoa. Esta pessoa já estava com doença há alguns dias. Eu não vou dizer o nome dessa pessoa, mas essa pessoa era secretária municipal de saúde do Rio de Janeiro. Muito bem. 2 dias depois, ele me liga, acho que no dia seguinte ele me liga para dizer que ela estava positiva. Eu disse, bom, isso para mim não faz a menor diferença, porque pela manifestação clínica e pela radiografia eu já sabia, eu não precisava do teste para me dizer isso. E aí ele chega e me diz, pois é, olha, o garçom que estava servindo o cafezinho, que estava se abaixando junto do ouvido da gente para perguntar se a gente queria açúcar ou adoçante, estava entregando a xícara, o garçom está positivo. A equipe que estava fazendo a live, várias pessoas que estavam fazendo a live, e eu participei da live depois, estavam positivas. A doutora Patrícia estava positiva, o doutor fulano estava positivo. E
ele, né, que estava, que me levou e trouxe de carro, também estou positivo. Você quer fazer o teste? Eu disse, eu não fiz nada, vou ficar 15 dias infectante aqui, não vou ficar uma semana, não tenho manifestação clínica até agora, mas eu não fiz o teste. Me ofereceram o teste depois. Eu disse, olha, não quero o teste, porque foi no feriado da Semana Santa. Você vai colher o teste hoje, você não vai me dar o teste amanhã, vai me dar o teste segunda-feira, do que eu vou fazer hoje na quinta. Eu vou sair da quarentena no domingo. Se você me der o teste no domingo, me disser que eu estava positivo na quinta-feira, eu vou fazer o quê? Volto para a quarentena? Não quero fazer esse teste. Não fiz o teste. Hoje um colega nosso, de laboratório, me ligou e tal e coisa, não sei o quê, e disse, Celso, olha, estou dizendo o seguinte, eu estou fazendo teste de anticorpo, de anticorpo. Você dá uma passada lá na clínica que eu vou fazer o teste. Eu disse, você acha que eu vou sair de minha casa, vou até lá só para fazer? Não, mas é de graça. Eu disse, muito obrigado, eu não vou fazer. Eu não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. Se eu fizer o teste e der positivo, bom, eu provavelmente me infectei naquela ocasião. Inclusive, nessa ocasião, meu grande amigo Darzi, né, Jorge Darzi, que é subsecretário, foi nessa que o Darzi entrou, saiu até na mídia, para tudo quanto é lá. Jorge Darzi, né, médico também, nosso amigo. Eu acho que foi ele que te deu carona. Que tem Jorge Darzi? Não foi ele que tem Jorge Darzi? Jorge Darzi se infectou nessa também. Ele se infectou nessa. Foi ele que te deu carona? Pois é, o Darzi, eu sei porque saiu da mídia. Na mesma hora, o subsecretário de saúde, Jorge Darzi, está com infecção. A secretária de saúde também. Eu liguei pro Darzi, o que houve? O Darzi, tô aqui, tadinho. Meus lábios estão selados. Não vou falar nada. Eu falei porque ele é muito querido, meu amigo, e ele saiu da mídia, saiu do jornal, por isso não sou eu que estou fazendo fofoca. Saiu lá. Mas deixa eu te falar, olha, a Glória Barros deu mais uma informação. Fátima, o que temos percebido é que as pessoas sem sintomas insistem em fazer, e algumas estão fazendo na rede privada, porque querem ficar tranquilas esse teste der positivo. O raciocínio é, estou positivo e fiquei sem sintomas, então estou livre. É isso que você está falando, né? Pois é. Eu não cheguei, eu ia comentar isso agora. Eu ia comentar isso agora. Eu não resisti à fofoca, vai. Eu ia comentar isso agora. Pois é. Veja só. É provável. É provável, tá? Porque, afinal de contas, a pessoa tem uma infecção, ela manifesta sintomas ou não, esse vírus é detectável, esse vírus depois dá para ver que ele cai, desaparece, e isso provavelmente ocorreu devido ao desenvolvimento de imunidade. A gente sabe que há produção de anticorpos chamados anticorpos neutralizantes. Os anticorpos neutralizantes, não estou dizendo isso para a Glória, estou dizendo para os leigos, anticorpos neutralizantes são anticorpos que se ligam ao vírus e que impedem que o vírus infecte a célula. Então, se eu desenvolvo anticorpos neutralizantes, eu curo. E se esses anticorpos neutralizantes ficam para o resto da minha vida, eu estou imune. Se eles desaparecem daqui a algum tempo, eu vou me tornar suscetível a essa doença daqui a algum tempo. Possivelmente. Tá? Bom, mas sim. Nós, não eu, a UFRJ está fazendo um trabalho junto com o Hemorrio, tá? Que é pegando soro de pacientes convalescentes, medindo a presença, não fazendo esse teste de anticorpo que está aí na rede pública ou na rede privada, mas medindo a presença e o título, a quantidade de anticorpos neutralizantes, com a ideia de usar o plasma
dessas pessoas com altos níveis de anticorpos em indivíduos doentes, altos níveis de anticorpos neutralizantes. E o que a gente verifica, ou o que está sendo verificado, eu repito, eu não estou nesse trabalho, eu sei do trabalho, mas eu não faço parte da equipe, é que a produção de anticorpos neutralizantes não se dá em todas as pessoas e se dá tardiamente. Em geral, a partir do final da terceira semana da doença. Então, qual a razão? De repente, não é a imunidade humoral, não é a imunidade por anticorpos, é a imunidade celular que está atalhando a doença, está fazendo com que os vírus desapareçam, mas os anticorpos estão surgindo mais tardiamente, como acontece com o HIV. O HIV é a produção de anticorpos numa infecção que é completamente diferente, que é uma infecção que não desaparece, mas que é inicialmente controlada. Quando o indivíduo tem infecção com sintoma ou sem sintoma, ele tem uma produção brutal de vírus. Depois de algumas semanas, essa quantidade de vírus desaparece, essa quantidade de vírus se reduz. A produção de anticorpos neutralizantes é muito tardia, se dá meses a anos depois e se dá em pequena quantidade. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: quem fizer um teste rápido ou um teste de anticorpos agora e tiver positividade para IgG e IgM, provavelmente essa pessoa teve uma infecção agora e possivelmente essa pessoa está imune. Sim. Agora, se essa pessoa fez esse teste agora, tem só anticorpos da classe IgG, é possível que estes anticorpos sejam uma reação cruzada àqueles alfa-coronavírus de resfriado. Que esta pessoa não tenha tido Covid e que esta pessoa, portanto, esteja inteiramente suscetível à infecção. Caramba. Ok? Pois é o tal negócio. Medicina, a gente não aprende no Google. Medicina são 6 anos, né, doutora, que a gente levou na escola, mais alguns anos de residência ou de pós-graduação, e mais uma coisa que a gente estuda todo dia, porque eu vou fazer, no ano que vem, 50 anos de formado, Caramba, e eu posso dizer que agora, com a internet, pois é. Ainda estou lúcido, tá? Tudo bem, tá? Ainda estou lúcido, como vocês podem ver, não tô babando na gravata, aqui. A mão está firme, não tenho tremor, mexo as duas mãos. Você tá lindo. Posso assoviar, não tenho paralisia facial, não tem nada disso. Agora, aqui dentro tem alguma coisa, né? Tem um estentezinho e tal, mas tudo bem. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Fátima, é que nós, médicos, tá? Principalmente nós que estamos envolvidos na ponta, seja na ponta do atendimento, seja na ponta do conhecimento, tá? Que eu acho que é o meu caso, não se passa, vamos lá, não se passa um dia, não se passa uma semana, ainda mais hoje em dia com a internet, que você não esteja lendo, que você não esteja revendo, que você não esteja confirmando um dado, entende? Em outras profissões, isso não é assim. O sujeito pode ser juiz do Supremo sem nunca ter sido juiz antes, ele estudou advocacia em algum momento da vida, tudo bem. Né? Mas ele tem quem ajude. A medicina não dá. Medicina não dá. Medicina, como diziam uma grande figura que está vivo ainda, figura importante de escola de samba, a galinha come com o bico no chão. Entende? Médico sem estar atualizado não exerce medicina. Vira curandeiro, é outra coisa. Não, e eu acho assim, essa coisa que a Glória coloca, que eu acho assim, bem interessante, é exatamente isso. A coisa é que eu acho que tem que deixar essa mensagem pessoal, dizer a coisa é complexa, não é simples, não existe uma resposta pronta, uma receita de bolo, né? Uma coisa que a gente possa dizer assim, olha, gente,
faz isso que você vai estar imune, ou faz aquilo que você vai tomar, né, vai ficar livre, ou vai isso, você vai ficar prevenido. É um conjunto de coisas e uma coisa muito pessoal, né? E cada caso é um caso, um raciocínio separado, não é isso que quer dizer? E resultado do exame de laboratório tem que ser interpretado. Oi. Lógico, Tem que ser interpretado. É isso. Exatamente. Tem pessoa que pega o resultado do exame de laboratório, vai pro Google, aí olha aqui, né? Tem quantidade disso, é isso. Então eu acho que eu isso, eu acho aqui. Aí vem o achismo, aí vai tudo por água abaixo, porque as pessoas estão realmente envolvidas, né? Não tem esse eu digo sempre aos meus alunos, eu digo sempre aos meus alunos, que ainda tem gente que presta atenção no que eu falo, eu digo sempre o seguinte: você nunca peça um exame de laboratório se você não sabe interpretar o resultado. E isso eu estou falando para estudante de medicina. Nunca peça um exame de laboratório se você não sabe interpretar o resultado. E você nunca peça um exame de laboratório se o resultado deste exame não orientar uma conduta sua. Ou me permite fazer um diagnóstico, ou me permite iniciar um tratamento, ou me permite modificar o tratamento, ou interromper o tratamento. Fazer um exame de laboratório para ver o que... Opa, travou aqui para mim. Travou aqui para mim. Eu. Voltamos. Voltamos, sim. Estamos no finalmente. Isso. É verdade. Olha só, eu queria falar, antes da gente terminar, falar o seguinte. A Glaucira me mandou umas perguntas aqui, que são pessoais. Glaucira, depois eu te ligo, é minha paciente, eu vou te ligar depois para a gente poder conversar. A Maria Molina disse que eu tô mais bonita hoje, estou me sentindo o máximo. Não sei eu por quê. Mas é sempre que eu estou conversando com o professor Celso sempre me deixa assim, ó, mais animada, mais alegre. A Glória agradece. Você já é uma pessoa tão alegre, Fátima, que deixar você mais alegre do que você é alguma coisa muito difícil. Tá? Aí. Você já me conhece a maioria das pessoas sorri. Você gargalha. Ai, Celso, eu sei que você me conhece há muitos anos, né? Você é suspeito, né? Eu tenho assim, um carinho enorme por você. A Glória diz aqui: obrigada, doutor Celso e Fátima. Temos um longo caminho a percorrer ainda. Fora, doutor Google. Ela coloca aqui: fora, doutor Google. Antes de eu te passar, a Leila fala: excelente live, parabéns. Tem vários comentários aqui. Antes de passar para você as palavras finais, porque a gente já está aqui já, né, com o tempo bem avançado, a minha vontade é continuar conversando com você aqui. Você tinha me contratado para 1 hora, já está me devendo hora extra. Tipo, o teu cachê é alto, hein? Hora extra e horário noturno, hein? Hora extra e horário noturno, tá? É verdade. Ai, gente, desculpa, mas é sempre essa alegria falar com o professor Celso, é uma pessoa que eu tenho, assim, um carinho enorme, sou fã dele, realmente. A Lúcia fala aqui: maravilha de live, bem esclarecedor. Eu acho que a gente esclareceu bem para os nossos, né, participantes aqui. Se Deus quiser, a gente volta numa outra ocasião. Mas eu queria agradecer você. Mas antes eu queria que você desse as palavras finais, dizendo o seguinte: o que você está achando, no final das contas, dessa pandemia mesmo? Quer dizer assim, como ser humano, é óbvio, como professor, como médico. O que você está achando disso, para a gente finalizar? Ô, Fátima, olha, isso seria uma outra live, entende? Porque não estou falando sério, porque eu acho o seguinte: eu acho que nós estamos enfrentando uma situação que nós não enfrentamos igual. Eu acho que nem a AIDS foi uma coisa parecida, entende? Morreu muito mais gente de AIDS do que morreu de Covid até hoje, sem sombra de dúvida. Ok? Mas era mais fácil você, de certa maneira, era mais fácil você fazer a prevenção da infecção pelo HIV do que dessa doença. Você controlava o sangue,
você resolvia o problema do hemofílico e da pessoa que tomava sangue, certo? Você usava preservativo, você resolvia o problema de quem tinha transmissão sexual. Ah, mas nem todo mundo usa... Tudo bem, nem todo mundo usa preservativo. Ah, o preservativo Tudo bem, o preservativo às vezes falha, mas você tinha uma resposta comparativamente fácil. Ok? Bom, a mãe transmitia para a criança. Você tinha o que fazer. Para essa agora, nós temos muito menos coisa para fazer. Tá? O HIV, hoje em dia, com o tratamento que leva a carga viral à indetecção, a transmissão se tornou muito mais difícil e isso está diminuindo. A incidência está diminuindo no mundo todo, até na África, com condições de saúde e condições financeiras, econômicas e financeiras piores do que a nossa. Até lá. E essa coisa aqui tem uma outra coisa importante, quer dizer, nós estamos sendo levados a um distanciamento que vai perdurar por um período muito grande de tempo e eu não sei até que ponto isso não ficará. Entende? Os orientais, por exemplo, isso começou lá, né? Os orientais controlaram isso com mais frequência porque os orientais não se tocam. Aliás, os europeus não se tocam como os brasileiros se tocam. Entende? Você não encontra uma pessoa que você não abrace. A gente brincava no começo dizendo que São Paulo ia ter, eles brincavam, São Paulo ia ter metade dos casos do Rio, porque em São Paulo você só beija de um lado. O carioca beija, o fluminense beija dos dois lados, então ia ter mais casos aqui do que em São Paulo, não é o que está acontecendo. Mas eu não sei, os europeus, os asiáticos se cumprimentam abaixando a cabeça, eles não apertam a mão. Nós aqui apertamos a mão, abraçamos, batemos, estamos nos tocando toda hora, nós encostamos no outro para chamar a atenção, mesmo sem que você tenha maior intimidade. Não é incomum você, entende, chamar a atenção de uma pessoa na fila do supermercado. Isso na Europa não acontece. Entende? Isso não acontece e isso são formas, evidentemente, que facilitam, são coisas que, evidentemente, facilitam a transmissão. Primeira coisa. Eu não sei se isso vai continuar assim. Eu não sei se esse vírus vai desaparecer. Tá? E esse vírus, aí não é ele sozinho, entra a questão das redes sociais, entende? E esse vírus está trazendo uma agressividade, está trazendo uma irracionalidade para o debate, está trazendo um desrespeito à ciência, aí já estamos entrando em outras coisas, que eu fico aqui pensando comigo, Fátima, se a gente vai retornar a um nível de civilização e a um nível de civilidade que a gente tinha antes, quando isso acabar. E eu não sei quando isso vai acabar. Eu lembro que a gripe espanhola levou 2 anos. Tá? Pois é. É preocupante mesmo, a gente fica angustiado. E fora o que a gente tem falado para as pessoas aqui no Point de Idoso, né, que é o que eu coordeno, a questão dos idosos, que eu sempre digo o seguinte, o slogan do Ponte de Idoso, Celso, sai de casa idoso. A gente trabalhava, eu com a minha equipe toda, de profissionais, de tudo, para tirar os idosos de dentro de casa, porque a gente sabia que para eles era a vida, né? A gente criou a vida aqui fora, a gente criou projetos de passeios, de bailes, de cursos de smartphone, curso de automaquiagem, uma equipe com vários profissionais que olhavam o idoso, quer dizer, a gente fez todo um trabalho para tirar a pessoa dentro de casa, porque a gente sabe que tem muito deprimido, muitas pessoas que têm demência, muitas pessoas que têm dificuldade, que as famílias não sabiam o que fazer com os idosos. E hoje é o contrário, quer dizer, tem que dizer, fique em casa, idoso, né?
Quer dizer, então eu não sei o preço. Nariz para dentro da porta, como eu falei. Nariz para dentro da porta. Quer dizer, o preço que a gente vai pagar, o que a gente já está pagando, as articulações que estão paradas, a gente tem falado com o fisioterapeuta, a gente tem falado com o nutricionista, as pessoas que estão comendo demais em casa, as pessoas que estão deprimidas, as piora a depressão, piora a ansiedade, nervosismo, insônia. Quer dizer, a quantidade de coisas, né, de consequências no corpo e na mente dessas pessoas que estão ficando em isolamento. Por isso que a gente começou a fazer essas lives, a gente começou a tentar entrar na casa das pessoas, e aí eu mudei até o slogan, eu disse o seguinte: isolamento sim, solidão não. Quer dizer, a solidão, a pessoa, eu digo que é um sentimento, a pessoa pode estar com um monte de gente em volta e estar se sentindo só. E a gente pode estar isolado em casa e estar falando com todo mundo, interagindo, fazendo uma série de coisas, que eu sei que é isso que você está fazendo, com o profissional ativo, é o que eu faço também, mas é o que muita gente está parada em casa e angustiada, e aí não sabe quanto tempo isso vai durar. Então a gente tem pedido às pessoas: procurem seus médicos, não deixem os tratamentos, não parem os medicamentos, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e não sabe também como é que nós vamos sair do outro lado, né? Depois dessa história toda. Então a gente se preocupa muito. O ponto de idoso está praticamente parado, todas as nossas atividades com idosos, óbvio. A gente faz consultas online para quem precisa e tudo mais, até presenciais, as pessoas podem vir aqui, a gente toma todos os cuidados possíveis para receber essas pessoas, com máscara, com luvas, com tudo. Mas é o tipo da coisa. Tem uma amiga minha que tem um projeto também maravilhoso, e ela diz: olha, eu acho que o último grupo a sair do isolamento serão os idosos. Quer dizer, como é que a gente vai fazer isso, né? Quer dizer, a gente está muito, muito preocupado com isso. Veja só, o HIV mudou as pessoas, né? O HIV mudou as pessoas. Certamente, você não tem... o sexo mudou. Eu não quero entrar em... Mas as descrições que a gente tinha de São Francisco, da área de homossexualidade masculina em São Francisco, no começo da década de 80, o que aconteceu lá, uma coisa, quer dizer, mudou. A prática sexual mudou. Teve que mudar. Teve que mudar. Eu tenho um paciente que é HIV positivo, que é homossexual, que trabalha, não sei se está agora trabalhando, mas ele trabalha numa termas, né? Porque eu acho que tem uma diferença. Sauna é gay e termas é hétero. Não tenho certeza, mas eu acho que ele trabalha numa termas aqui. Como ele é gay, entende? Ele fica no camarim das meninas e tal. Então tem toda uma como é que eu vou dizer? Tem toda uma preparação. Quer dizer, as moças dentro as moças só fazem sexo com preservativo. Sem preservativo, em princípio, elas não fazem. Elas são testadas periodicamente e tal. Quer dizer, mudou. Isso mudou. As doenças sexuais já existiam antigamente, tá? Mas não creio que você chegasse numas termas dessa daí e encontrasse as pessoas com teste sorológico para sífilis toda semana. Então, mudou, tá? Mudou. E isso vai mudar alguma coisa. Vai mudar alguma coisa. O que eu não sei. Agora, eu queria, antes de encerrar, Fátima, já que você mencionou, eu queria fazer um elogio que você sabe certamente que é sincero, mas ao seu trabalho, entende? Porque você é uma pessoa que faz você é uma agitadora cultural na medicina. Nem sempre tem isso que você está fazendo no Ponto de Idoso, por exemplo, eu acho ótimo, entende? Vai ter gente que diga que isso daí não tem alcance, porque você não está, de repente, no povão lá embaixo. Querida, qualquer alcance que você tenha, ainda mais que você faz isso sozinha, você tem as suas parcerias, mas você faz isso sozinha, você não está com nenhum grande patrocínio por trás disso. Eu acho que o que você faz é uma coisa muito boa, muito saudável,
entende? A gente não tem nada parecido com isso aqui no Rio de Janeiro. De repente, eu não sou geriatra, porque de repente você podia me vender uma franchise, eu podia fazer alguma coisa aqui no Posto 6, mas eu não tenho o talento que você tem para isso. Entende? Eu só tenho que agradecer a oportunidade que você me deu. Já estamos indo para 1h30 de live. Pois é, Eu aqui exatamente. achando, pois é, eu aqui achando que não ia ter o que falar durante 1 hora, estou chegando para 1h30 e ainda tenho mais coisa para dizer. Tá bom? Eu te falei que Obrigado. passa rápido. Olha, meu amigo do coração, muito obrigada por você estar aqui comigo. Muito obrigada pelas palavras. Eu sei que são sinceras, não só da sua parte como da minha parte. Sei que você é uma pessoa super ocupada, mas só o fato de ter vindo aqui para falar comigo, falar com o público que acompanha a gente, acompanha o Ponte de Doce, que me acompanha, já foi assim meu dia, minha semana estou feliz a semana toda. Realmente Obrigado. foi muito bom. Eu volto amanhã, para quem está me ouvindo, eu volto amanhã às 18h30. A gente tem feito essas lives todos os dias às 18h30. Então eu volto amanhã às 18h30. Três coisinhas, três coisinhas. Sim. Máscara no nariz, nariz para dentro da porta e mão lavada ou com álcool gel. Isso mesmo. Boa noite. Obrigada, meu amor, obrigada mesmo, tá? Um grande beijo a todos, obrigada pelas palavras de carinho que todos escreveram aqui. Lembro que essa live, ela fica na nossa página no Facebook, na minha página, a página Point de Doce, que vocês podem rever a qualquer hora, fazer comentários. E deixa eu deixar o telefone do Point, que é para o WhatsApp, para quem quiser mandar perguntas ou mandar, inclusive, sugestões de pauta, que é o 988720642, tá? Para quem quiser, inclusive, entrar em contato com a gente. Meu amigo... Para não dizer que eu não fiz uma brincadeirinha com Niterói, o código é 021, né? Seu chato! Não vem com essa, não. Niterói é maravilhoso. É do outro lado da Bahia. Te aguardo aqui. Tá bom. Um beijo, meu amor. Beijo bem grande a todos, tá? Obrigada, boa noite a gente. todos. Obrigada mesmo. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, querido. Tchau.